entender. Inicialmente, cada um dos participantes terá o tempo de 5 minutos de fala sobre o tema, que é os bancos públicos, o desafio que é as políticas públicas relacionadas aos bancos públicos que estão sendo implementadas neste governo FENAI, e ele vai então falar um pouco sobre esses desafios e essa atividade que a federação está fazendo junto com a Carta Capital em várias cidades. Estiveram em Salvador. Nós temos gente aqui do Brasil todo, nós estamos tendo aqui uma reunião do nosso Conselho de FENAI, presidente da PCEP, representantes, estamos tendo aqui um evento também de talentos na parte de cultura. Para nós, essa parceria é importante com a Carta Capital, porque nós temos é importante a gente conversar com a sociedade o que é o papel dessas empresas, no nosso caso específico, a Caixa Econômica. Nós já vamos ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, tem 340 mil famílias que recebem Bolsa Família. Isso significa que 26% da população do Rio Grande do Norte participa do programa Bolsa Família. Não existe nenhum financiamento de bancos privados em imóvel, que não tem nenhuma casa financiada ou um apartamento financiado, segundo dados do Banco Central, de bancos privados. Significa que todos os financiamentos habitacionais que nós temos no Rio Grande do Norte são feitos pela Caixa. 84% de todos os financiamentos habitacionais é feito pela Caixa, os demais são feitos pelo Banco do Brasil, o BNB e algumas outras instituições. Se eu for para o lado do crédito, também, o Rio Grande do Norte tem 197 agências bancárias, 161, e 133 são de bancos públicos. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando, o atendimento da população, praticamente, hoje, do meio bancário, é feito pelos bancos públicos, no caso específico dos programas a Caixa, a grande parte, e o Banco do Brasil. Aqui tem o Banco do Nordeste, que é uma presença importante. O Banco do Nordeste tem programas importantíssimos, Bolsa, chamado Crédito Amigo. O contribuinte, a população, é quem entra no bancário, é quem faz operações. Então, olha só, nós estamos montando, e é importante que dê lucro, não estamos dizendo que tem que dar prejuízo não, viu, professor? Tem que dar rentabilidade, mas você pode fazer as duas coisas sem prejudicar a empresa e, principalmente, sem prejudicar a população. Quando eu falo da Caixa, 100% do Estado brasileiro, então, a rentabilidade dela e o papel que ela tem no desenvolvimento, nos incentivos na produção, é a população que ganha. Você gera emprego, gera renda, gera riqueza, que eu acho que esse é o papel que nós, empregados da Caixa, temos. E isso, na nossa opinião, está em risco com as políticas que estão sendo adotadas. Então, esse é um pouco o objetivo desses debates. Nós já fizemos em São Paulo, fizemos em Minas, fizemos em Salvador, agora nós temos um objetivo também de conversar um pouco com o setor produtivo. Porque se você retira recursos, vamos pegar o setor habitacional. O setor de habitação são dos setores que geram muito emprego, rápido. Você tem uma carência, nós temos hoje quase 7 milhões no déficit habitacional. E esse déficit habitacional, é bom deixar claro, ele está na baixa renda. Porque a alta renda tem alternativas, eles seguiram. A baixa renda não tem. Ou você ajuda a financiar, ou você vai ter milhões de pessoas sempre morando em locais que poderiam estar morando melhor. Então, esses são alguns desafios e a gente gostaria muito de conversar com todos vocês. Mas também precisamos conversar com o setor produtivo, que, na nossa opinião, está perdendo espaço, vai ter dificuldades, não produz, não tem renda, não gera riqueza, não gera emprego e todo mundo vai perder. Então, acho que são espaços e momentos importantes e é isso que a gente está se propondo. E já agradecer muito aí a presença e a participação de vocês nesse projeto. Muito obrigado, Jair. Eu quero pedir desculpas a todos. Porque eu atendi o telefone, é uma coisa que não se faz, mas eu atendi o telefone porque a governadora está aqui já no hotel, então ela está descendo para achar a sala aqui. E aí eu quero passar a palavra para o senador Jean Paul Prats, que tem sido referência no que se refere ao investimento em energias e energias renováveis no Estado, há pelo menos 10 anos, faz pelo menos 10 anos que eu conheço Jean Paul, faz pelo menos 10 anos que ele lida com essa temática, e eu acho que tem coisas a contribuir
também apontando para a luta que vai ter no Senado a partir do ano que vem. Tem que revezar o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Jair. Boa noite, Jessé. O seu fã, que está à altura da mesa. Eu dizia que esse debate sobre a austeridade fiscal caducou na Europa em pouquíssimo tempo. Teve uma vida útil minúscula, né? Porque começou e reinou em 2010, em 2013, 2015, já ninguém acreditava nisso. E ele parte de vários pressupostos errados, inclusive do pressuposto daquela comparação maligna de que o orçamento público se compara com o orçamento doméstico. Aquela velha história que tentam iludir os incautos, um grande embuste de dizer que o Estado brasileiro, qualquer Estado, não pode gastar mais do que arrecada, porque é como uma família e tal, etc. O cara se vê naquela situação endividada, realmente tem que apertar o cinto, porque chegou a crise e tal. E se esquecem de vários fatores que o Estado tem diferente em relação a uma família. Por exemplo, ele define taxa de juros. Por exemplo, ele pode optar por tributar carros de luxo ao invés de fechar hospitais, né? Então, o Estado tem poder muito maior e tem uma capacidade de auto-organização que uma família não tem. Ele tem a capacidade de criar o ambiente em que a gente trabalha, em que a gente vive. E sabe-se hoje também que a austeridade, em momentos de crise, gera mais crise, né? Não é chover molhado aqui de se dizer que, claro, se todos os governantes fossem só sábios e não fossem contaminados pela mosca da vaidade, nós teríamos sempre períodos auspiciosos e de grandes bonanças econômicas. Alguns fariam como a formiga e não como a cigarra, guardariam e fariam algumas atitudes de cortes e ajustes, justamente nesse momento em que a economia é capaz de absorver pessoas, remanejamentos, etc. E não no momento de crise grave. Quando você chega na crise grave, para o Estado, para uma família, pode não haver outra opção, né? Mas para o Estado, para o governo, há outras opções que não meramente a austeridade, cortar gastos, e com isso provocar mais rombo, mais crise, mais desemprego, mais desalento. Então, eram basicamente essas palavras. Isso tem a ver, na verdade, tem a ver, a conexão que eu faço com isso é que a questão de privatizar banco público, alegadamente, até pessoas que se disfarçam um pouco de mais boa-fé, dizer que eficientizar o banco público, são falaciosos também, porque, na verdade, você está falando de vender patrimônio, vender um agente, vender uma agência, vender pessoas, vender serviços, vender toda uma estrutura e uma tradição, um nome como a Caixa Econômica, um Banco do Brasil, um BNB, um BNDES, para fazer caixa. Você vai privatizar para fazer caixa, para salvar um governo de 4 anos? Então, mais uma vez, colocam sempre esses dilemas de curto prazo, da conveniência dos mandatos, em detrimento das políticas de longo prazo, do atendimento às pessoas que realmente necessitam galgar espaço na pirâmide social. É isso. Obrigado. Obrigado, Jean Paul. Obrigado, Jean Paul. Diálogos Capitais é uma promoção da FENAI em parceria com a Carta Capital e realização da Cobra Criada. E agora a gente vai ouvir o professor Jessé Souza. Como o Jean Paul disse, é referência na discussão de várias questões que tocam os bancos públicos. Está lançando, veio a Natal para lançar também o seu novo livro, A Classe Média no Espelho, vai ser lançado aqui ao final do evento. E aí eu vou fazer propaganda da instituição onde eu ensino, que amanhã vai ter uma atividade com o lançamento do livro do Jessé pela manhã na UFRN, promovida pela DURN, que é o Sindicato dos Professores, lançando o livro A Classe Média no Espelho. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Está funcionando. Depois da aula, aqui, né? Desculpe. Bem, é uma enorme alegria estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado estar aqui com o senador, a primeira governadora mulher de esquerda do meu estado, se eu não estou enganado, é isso mesmo, né? E enfim, é muito estar aqui com o Jair. Enfim, é muito bom, eu fico muito contente. E eu acho que a minha contribuição para o nosso assunto hoje, ele tem a ver com a conexão entre economia e política, né, obviamente, porque o que está acontecendo não é, digamos assim, pessoal, não é uma catástrofe
geológica, de ciências naturais. Né? Isso foi provocado. Tem uma intenção, tem um discurso, etc. Né? Isso, obviamente, tem a ver com o fato de que a gente não tem uma elite nacional, que tem um projeto de longo prazo nacional, né? Uma coisa que eu aprendi muito nesse livro hoje, ou seja, a gente não tem aqui uma fração industrial dos proprietários. Nunca teve. Foi uma coisa que eu aprendi fazendo nesse livro. Isso é extremamente importante. As classes, elas se constroem, né, na luta histórica ou não. Né? Ou seja, elas podem também ter uma fração, como foi a nossa, industrial, onde ela foi dominada pela fração da elite agrária e da fração comercial financeira do capital, tá? Que não tem compromisso de longo prazo, tá? Com a nação. Quer dizer, um agroexportador que exporta soja, né, ele exporta em euro ou em dólar e outras moedas. Mas se o país vai bem ou mal, isso ele está se lixando. Né? Se o país for muito mal, ele pode comprar os ativos aqui barato. Né? Ou seja, a organização, né? Quer dizer, o acordo entre as elites aqui é entre essa elite agrária, latifundiária, desde sempre, né? Que no fundo assassina de gente e rouba as terras, essa é a prática dela, a acumulação primitiva do capital, de capital entre nós, que se produz hoje desse modo, em grande medida, com essa associação da abstração financeira, né? Que nunca teve, portanto, essa parte mais racional do capitalismo, é quando a fração industrial impõe a sua agenda e a sua pauta às outras frações, que no fundo vem de outras épocas. Tá? A gente não teve isso. Isso tem o que se explica nisso aqui. Os industriais que vieram aqui eram pessoas estrangeiras que não tinham muito mais relações com as terras de origem do que com a terra que os havia enriquecido. Tá? Isso fizeram acordos com essa elite agrária, aceitaram a posição subordinada quando podiam ter exercido o comando. Tá? Os filhos dessa elite casou com as outras, ou seja, foi historicamente, né, a elite brasileira de proprietários brasileira, né, abdicou, portanto, de montar a partir de si própria um projeto que fosse de longo prazo e que pudesse ser harmonizado com os interesses dos vários setores da sociedade entre nós. A industrialização entre nós se deu sempre, portanto, por interposta pessoa, primeiro o Estado, os assuntos, etc., depois através das multinacionais. Né? Essa articulação histórica, né, da elite entre nós implica o quê? Implica a atual subordinação, como ela não tem projeto, tá? Como ela, no fundo, ela é saqueadora, tá? Ela está cumprindo, ele cumpre já há bastante tempo, mas agora de um modo muito óbvio, né, um papel subordinado ao capital financeiro americano, tá? Que é basicamente o que está acontecendo desde 2013 entre nós, tá? Com um aproveitamento, tá? Enfim, dessa semântica da corrupção do Estado, obviamente um tema que eu venho lidando há muito tempo. Eu acho extremamente importante isso, porque quer dizer, a gente não vai conseguir convencer ninguém, nem ter propostas políticas, se não se denunciar esse acordo. Tá? Entende? Quer dizer, e no fundo, a gente não tem essa coisa. Eu acho que os setores progressistas têm que ter a humildade de reconhecer de que nós não temos proposta alguma, tá? Nenhuma proposta alternativa para opor a essa que está dominando. Tá? O fracasso nas urnas, tá? Obviamente, ele foi condicionado por muito dinheiro entrando, etc., claro, né? Os americanos vão agora comprar ativos aqui, né? Quer dizer, já compraram, claro, né? Petróleo, terra e água, isso, e outras coisas. Então, por quê? Porque o capitalismo financeiro ele é fraudulento na sua essência, ele vai ter novas bolhas, então você vai comprar ativos reais, onde você, não, se tiver de bolha, etc., você tem minimamente o que você tem no Brasil ali, você tem outras áreas do mundo, etc., uma espécie de imperialismo de novo tipo, tá? Gerando o quê, pessoal? Um neofascismo de novo tipo.
Tá? Porque esse mesmo capitalismo financeiro, ele não só compra a terra, ele foi muito mais inteligente, diabolicamente inteligente, mas foi inteligente, pensou a longo prazo, né? Desarticulou todas as forças das classes trabalhadoras, não é isso? Quer dizer, cortou sindicatos, partidos, cortou os vínculos sociais que as pessoas tinham, tá? Reduziu as pessoas ao isolamento, tá? E essas pessoas agora isoladas, sem forma, sem possibilidade de defesa, podem ser atacadas a partir de cima, né, por questões que não têm nada a ver com o que está sendo efetivamente decidido, que é o empobrecimento real dessas pessoas, é o desemprego dessas pessoas. Tá? Isso não foi explicado pela esquerda. Por exemplo, mas muitas vezes vão tocar o dedo na ferida, tá? Porque aí fica aquele, não, mas aí a gente fez o que pôde. Sim, mas faltou ousadia, faltou inteligência e foi-se de uma ingenuidade espantosa. Tá? Como é que você vai explicar para as pessoas que esse debate está na base de tudo que ele está? Quer dizer, esse ataque aos bancos públicos ele é uma parte, né, de um ataque mais geral, tá? Que tem a ver com o domínio da cabeça das pessoas. Né? Então, não foi explicado, né, o empobrecimento, não foi explicado o desemprego, que era isso que a população queria. É claro que o grau de entendimento de que essa era a questão não se tinha. Claro, com pessoas isoladas, né, onde foi roubada a sua inteligência, né, não se consegue separar o que é principal do secundário. Né? Então, questões secundárias, né, como essa pauta cultural, podem ser dominadas pelo fundo. Existia uma raiva e um ressentimento pelo empobrecimento. Tá? Isso não foi explicado. Qual é a razão disso? E, obviamente, o que está em jogo aqui é exatamente isso. Quem vai empobrecer são esses 98% da população brasileira que não tem nenhum interesse no retiro, não ganha com o retiro. Aí, mas que está sendo posto, não compreende como isso funciona. Tá? E a sua raiva e o seu ressentimento são manipulados a partir de cima por uma nova forma de neofascismo, que é agora uma nova tendência internacional. Tá? Você vai juntar isso, o que é o fascismo nesse caso? Você vai a partir de cima, manipular a raiva e o ressentimento de pessoas que não sabem, né, que não compreendem, as quais foram roubadas a inteligência sobre o que é que determina a sua vida, e agora essa vida está montada pela pobreza, pelo desemprego e pelo empobrecimento a óleo vivo. Tá? Sem que isso seja compreendido, né, não vai haver nenhuma mudança nesse quadro. Tá? Num contexto desse, você não pode achar que você pode jogar a coisa como, olha, vamos contrapor aqui democracia e fascismo. A classe média entende isso, tá? Mas a classe média já é fascista entre nós há muito tempo, né? Odeia o pobre, não é isso? Tá? Agora, o pobre, né, ele já vive sobre um fascismo que é prático. A polícia pode chegar esculachando na casa dele, ele não tem direito, não tem a quem recorrer. Né? Quer dizer, fascismo prático já é o cotidiano, você vai opor o queira. Tá? Quer dizer, o empobrecimento, tá, que tem a ver entre nós, por exemplo, o tema da Lava Jato, que a esquerda jamais enfrentou. Jamais enfrentou. Tá? E se não enfrentar, porque esses dois casos, pessoal, tem uma ligação orgânica entre elas. Não existe o assalto rentista sem o engodo da Lava Jato. Tá? Ou seja, é por conta do engodo da Lava Jato que a atenção inteira se volta a essas questões, né? E a população é completamente invisibilizada. Né? Essas questões sequer chegam à compreensão, tá? Da população como um todo. Então, o que está acontecendo aqui tem a ver, né, com uma necessidade de reformulação política profunda. Né? E é uma humildade que eu não vejo. Tá? Não estou vendo essa humildade de aprender como enfrentar esse inimigo. Tá? As pessoas acham que já tem essa saída, foram forças, enfim, muito maiores que implicaram nessa terrível derrota.
e a sociedade brasileira sofreu, mas isso é um raciocínio simplista. Né? Falta às forças progressistas a explicitação disso para a sociedade como um todo. Né? Enquanto a gente não tiver a humildade de aceitar isso, não vai haver mudança e essa rapina vai continuar por mais 500 anos. Muito obrigado, Gessé. Sua fala foi muito instigadora já pensei em várias questões para serem feitas a seguir. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pelos perfis da Carta Capital e da FENAI no Facebook e no YouTube. E os Diálogos Capitais são uma promoção da FENAI em parceria com a Carta Capital e uma realização da Cobra Criada. A governadora eleita agora tem a palavra e eu devo antecipar uma questão que me foi feita aqui nos corredores enquanto a gente esperava o início. Já que o tema o tema dos Diálogos Capitais tem a ver com bancos públicos e investimento, alguém me perguntou, será que a situação financeira do Rio Grande do Norte seria diferente se há 2 décadas os nossos bancos públicos não tivessem sido liquidados? Bom, eu quero inicialmente dar minha boa noite, parabenizar aqui a FENAI, Jair, e bem como a Carta Capital também, pela realização do presente evento. Saudar aqui nosso companheiro, nosso futuro senador, Dr. Jean Paul Prats, mais uma vez, professor Gessé, dizer da alegria de compartilhar aqui esse momento com você. Você sabe, né, o apreço, enfim, o respeito, a admiração que todos nós temos por você, pelo trabalho intelectual, de fôlego, qualificado, né, que você vem realizando. Sem dúvida nenhuma, né, toda essa produção intelectual tão talentosa que você tem é fonte de inspiração, né, para todos nós que acreditamos na democracia, que continuamos resistindo, lutando em defesa da democracia. E ainda por cima potiguar, né? Melhor ainda. O companheiro aqui, Daniel, né? Um abraço a cada uma de vocês. E dizer, Daniel, tanto a Carta Capital como aqui a Federação, que diálogos como esses a gente tenha em abundância a partir, né, de janeiro do ano que vem. Desde já dizer da disposição do nosso governo para que a gente possa, repito, cada vez mais, né, promover o debate, a discussão, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, tão necessários. Segundo, quando você pergunta sobre a questão dos bancos públicos, sem dúvida nenhuma, claro que se os nossos bancos públicos tivessem, enfim, não tivessem sido fechados e continuassem no Rio Grande do Norte desenvolvendo o papel que eles devem desenvolver de fomento, de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, isso seria muito importante. Não é à toa que quando a época, enquanto deputado estadual, o professor Gessé lutei muito, entendendo, contra, né, o fechamento dos nossos bancos, que se deu, inclusive, tanto o Bandelli como o BDRN, se deu de uma forma, né, muito esquisita, muito estranha, questionável, inclusive, até hoje. Foi motivo, inclusive, de comissões parlamentares de inquérito no âmbito da Assembleia Legislativa, mas como o setor progressista não tinha uma correlação de forças favoráveis, essas CPIs terminaram, tá entendendo, se perdendo e sendo exatamente arquivadas. Mas voltando ao tema aqui, que é a defesa exatamente dos bancos públicos, eu quero aqui colocar, Jair, o PT, né, a bancada do PT, junto com a bancada lá no campo da esquerda, do setor progressista, né, tem se somado a toda essa luta dos movimentos sociais na resistência, na defesa da questão dos bancos públicos, por termos clareza, imagina, o papel que a Caixa Econômica tem, né, e as demais instituições de perfil público têm no nosso país, repito, enquanto instituições de fomento, de apoio,
de compromisso, né, com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento nacional. É evidente que, como colocou aqui o professor Gessé, nós estamos vivendo uma das quadras, do ponto de vista histórico, mais difícil, né, da nossa história. Quando a gente vê, por exemplo, pós-eleição, né, a gente fica ainda mais preocupado ainda, né, até porque, né, queiramos ou não, os questionamentos que se tem ou não, o fato é que você tem um governo agora legitimado pela urna. Sim, pois é, né? Do mesmo jeito que eu fui eleita pela maioria do povo do Rio Grande do Norte, o presidente eleito foi eleito também pela maioria do voto do povo brasileiro. Eu coloco isso porque se durante esses 2 anos, né, com o advento do golpe parlamentar desferido contra a democracia, nós enfrentávamos as dificuldades que nós enfrentávamos no sentido de resistir à retomada de todo o projeto neoliberal em curso, imagine agora, porque tem esse componente, o componente, né, do voto da urna. De forma que o que nós temos que nos ater cada vez mais é a necessidade, né, da mobilização e a necessidade da questão, né, da unidade política, porque agora vem um programa, né, de perfil muito mais ousado ainda, né, todo aquele ideário do ponto de vista ultraliberal, que significa, na verdade, aprofundar, né, o ataque ao patrimônio nacional, onde aí se insere exatamente o papel dos bancos públicos, o ataque à soberania nacional, a criminalização dos movimentos sociais, o ataque à democracia, e dentro desse contexto, né, o ataque aos direitos sociais, aos direitos civis, a questão das liberdades democráticas. Portanto, acho, professor Gessé, que a história nos ensina que o caminho que nós temos para, repito, resistir e para enfrentar essa quadra histórica tão difícil, né, da conjuntura nacional, é o caminho da construção de uma frente ampla. Uma frente ampla em defesa exatamente da democracia, repito, em defesa da soberania nacional, do patrimônio nacional, em defesa da cidadania, né, em defesa dos direitos sociais. E quando eu falo em frente ampla, Jair, eu não estou me referindo aqui a uma frente que se restringe à esquerda tradicional. Não, ela precisa ser ampla mesmo. Ela precisa unificar os movimentos sociais e populares. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Enfim, trazer as associações, os sindicatos, as federações. É preciso, sim, no campo do espectro partidário, repito, e além da esquerda, nós temos que trazer para essa frente ampla os setores de centro também e trazermos para essa frente algo fundamental, que são as representações dos setores ligados às religiões, os intelectuais. Qual o papel do professor Gessé aqui, enquanto intelectual respeitado que ele é? Um papel muito importante. E nós queremos mais Gessés exatamente nessa frente. Então, representando os setores das religiões, dos intelectuais, dos juristas, né, dos jornalistas, enfim, dos estudantes, é preciso ter claro isso. Ter muito claro isso, porque, mais do que nunca, repito, nós vamos precisar, né, de uma frente com muita unidade do ponto de vista político na ação, para que a gente possa, repito, né, resistir frente a esses tempos que estão colocados aí. Só rapidamente, ontem, por exemplo, eu estava no Senado e apresentando um parecer de uma proposta de emenda à Constituição que eu sou relatora, de autoria da senadora Lídice da Mata, e eu sou relatora, apresentei o parecer ontem, uma proposta muito importante, que é para tornar permanente o Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O que significa isso? Isso significa a mais importante política de financiamento
voltada para a educação básica instituída no Brasil. Nasceu em 2006, no governo do presidente Lula. E quando a gente fala de financiamento da educação básica, a gente está falando de uma das modalidades mais importantes, porque é a maior rede de educação que a gente tem exatamente no país, que começa o atendimento da creche, né, até o ensino médio, envolvendo todas as modalidades. Mas eu estou colocando isso porque ontem, de repente, eu ficava lá na minha reflexão. 2014, nós estávamos celebrando, né, uma conquista extraordinária, professor Gessé, que foi a aprovação e a sanção do Plano Nacional de Educação. Uma das agendas mais importantes, claro, pelo caráter estratégico que tem a educação, com um projeto de desenvolvimento de nação, que se pretenda com soberania, com inclusão, com autonomia. Veja bem, 2 anos depois, em 2016, a gente estava em meio, né, a toda essa onda de retrocessos em curso. E aí, em 2016, nós estávamos nos deparando exatamente o quê? Com o advento da emenda 95, a tragédia, né, que congelou os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, e os reflexos nós já estamos sentindo, né, claramente, só ver não só, né, os contingenciamentos, cortes orçamentários violentos. Eu fui relatora setorial agora da área de trabalho, previdência e assistência social. Pasmem os senhores. Assistência social, por exemplo, houve um corte de mais de 50%, e nós estamos hoje com programas como Bolsa Família ameaçado, com o benefício de prestação continuada ameaçado. Por quê? Porque não tem orçamento suficiente. Eles estão dizendo que vão mandar um crédito suplementar. Imagina a que ponto nós chegamos. De forma que, se esse crédito suplementar, por exemplo, não for garantido no primeiro semestre do ano que vem, você vai cortar 7 milhões do Bolsa Família. Mais de 2 milhões do benefício de prestação continuada. Não é à toa que nós vimos essa semana, por exemplo, o IBGE mostrando já, né, a retomada, né, da desigualdade exatamente no nosso país. Né? Então, enfim, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Quer dizer, das conquistas no campo da educação, estamos agora mergulhados numa onda de retrocessos que chega, inclusive, ao ponto de uma selvageria dessa, que é esse projeto de lei apelidado de escola sem partido. Só faltava isso. Só faltava isso, né? Porque, na verdade, é de uma estupidez sem tamanho, uma afronta, né? A Constituição, a LDB. Imagina você querer restringir o debate na escola, você querer restringir a liberdade de ensinar do professor, interditar o debate, criminalizar exatamente os professores. Então, estou colocando isso, me permitam, e aí vou concluir, para que nós, né, possamos nos dar conta, repito, dos desafios que a gente tem pela frente. Por fim, Jair, quero aqui dizer para você que, se como parlamentar nós sempre tivemos, né, todo um compromisso firme, né, na defesa do patrimônio nacional, na defesa da soberania nacional, e quando eu falo do patrimônio nacional, eu estou inserindo, sim, o papel dos bancos públicos, o papel, por exemplo, da Caixa Econômica. Então, quero aqui dizer a vocês que, na condição agora de governadora eleita, a primeira governadora de perfil popular do Rio Grande do Norte, podem contar conosco nessa luta. Na verdade, não tem sentido privatizar os bancos públicos. Como vocês dizem, não tem sentido de maneira nenhuma privatizar a nossa Caixa. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Jair, como enfrentar... E quando fala em vender o ativo, alguma coisa que o Estado está injetando dinheiro ali há 4 décadas, o cara diz, mas é privatização. Sim, mas espera aí, que tipo de privatização é essa? É dinheiro que eu, você, nós estamos pagando para um setor que já tinha que estar andando com as próprias pernas, continuar andando. Então, estamos subsidiando uma atividade específica. Mas o fato é que nós temos, isso é uma coisa que ninguém diz, ou raramente eu vejo dizer, acho que o José tem essa coragem também, Gessé, o banco no Brasil é um cartel.
É um cartel. E a gente quebra cartel para todo canto, todo lugar tem CAD entrando, impedindo um de fundir com o outro, etc, etc. Como é que o banco não está imune a isso? Como é que o mercado de bancos está imune a isso? Não pode estar. Outra coisa é a fábula, outra falácia da fadinha da confiança, que o Joaquim Levy gostava de nos impingir, e o Meirelles é mestre, né? A confiança do mercado tem que voltar. O mercado. Que mercado é esse? O mercado no Brasil são 6 especuladores especulando com 6 blue chips numa bolsa de valores desse tamanho. Isso é o mercado. Isso é o que leva 30 minutos de Jornal da Globo, o camarada explicando que o mercado reagiu mal a tal e tal coisa, reagiu mal àquilo, aquilo outro, etc. O nosso mercado não se compara com o mercado que esse pessoal idolatra, que é o mercado do New York Stock Exchange, por exemplo, ou a Bolsa de Paris, ou CAC 40, ou o que for. Não é uma formiga controlada por 6 grupos, 6 caras. Você resolve o que fazer, subindo e descendo ações, especulando com a ação de quem? De empresas estatais. Na maioria. Eletrobras, Petrobras, etc. Aí tem uma ou outra que já não é mais, mas seria, Vale e tal. Blue chips brasileiras, 6. 6 com 6. É isso, o mercado. Né? Então nós temos que trabalhar, isso é bandeira que nós temos que empunhar. Mesmo que pareça estranho. Você está falando de capital, de bolsa de valores, vamos falar sim. Sabe por quê? Porque nós queremos que um dono de uma cadeia de restaurante de Fortaleza, que tenha filiais aqui no Mido e no Natal Shop, como a gente tem exemplos, colega nosso aqui, tem ações na Bolsa de Fortaleza. Ué, Bolsa de Fortaleza? Sim. Eu acho que a gente deve voltar a considerar bolsas regionais, bolsas de valores, onde nossos negócios pequenos e médios e grandes regionais possam se capitalizar com a compra de ações por nós mesmos. Vamos popularizar esse processo. Por que eu tenho que estar na mão de 6 caras, de Banco Pactual, de não sei o quê, de não sei o quê? Né? Então, é um repensar fora da caixa que a gente precisa fazer da área econômica. E não vou me alongar muito mais, porque isso aí dá uma tese, mas, basicamente, nós temos que levar isso para o Congresso, na forma de projetos de lei, na forma de debates, e debates como esse aqui, revistas e publicações de primeira linha, realizados fora dos grandes centros também, porque é aqui que se ouve uma opinião como essa, que talvez não teria dando se isso aqui fosse sediado na Firjan ou na Fiesp. Desculpe pelo tempo. Obrigado. Oi, melhorou. Eu tenho a impressão que as falas provocaram muitas questões diante daquilo que você falou, Jessé, mas se der tempo de você falar sobre tudo isso, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, porque me preocupa como pesquisador. Hoje, inclusive, eu tenho estudado, que é o lance do fascismo, que você fala. E a sua descrição do fascismo me fez lembrar da forma como Boaventura de Souza Santos fala de um fascismo cultural diante de uma democracia formal, né? Você tem uma democracia formal, ela não é confiscada, mas um fascismo estrutural se estabelece, por exemplo, na forma do golpe jurídico parlamentar que derrubou Dilma em 2016. Não sei se dá para falar sobre isso e vincular com o tema, mas isso me chamou a atenção na sua fala. Não, eu achei muito interessante aqui a discussão, e o senador levantou temas que eu acho muito importante, porque eu acho que tem que ter, no fundo, não houve um debate entre nós da entrada do capital financeiro. Né? Não houve um debate político disso. Quer dizer, a gente sabe que isso teve a ver com a forma de compromisso político, né? Que os governos, inclusive populares, assumiram entre nós. Não vamos tocar nessa coisa e vamos usar um pouco o orçamento público para melhorar a vida das pessoas. Eu entendo isso, mas eu acho que isso deveria ter sido feito em alguma medida a partir de certo ponto, porque senão você não ia ter condições sequer de manter esse tipo de compromisso mínimo. Exatamente isso, né? Então, o que a gente está vivendo agora, digamos assim, é uma população absolutamente ignorante sobre o que está acontecendo com ela, né? Isso reflete nessas
condições aqui do que a gente está discutindo agora. Eu acho que assim, tem que ter um novo discurso disso. Né? Por exemplo, eu acho que tem que ter, obviamente, não é uma demonização, eu acho que uma demonização do capital financeiro enquanto tal e uma volta ao que era antes, eu não acho que seja a saída mais produtiva, porque inclusive isso está dentro de um contexto internacional muito mais amplo, muito mais poderoso. Mas eu acho que é possível você lutar mesmo dentro desse terreno de um outro modo. Né? Por exemplo, por que não chamar, porque, por exemplo, a semântica que a população brasileira, né, analisa, todas as discussões públicas têm a ver com a questão da corrupção. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai entender coisa nenhuma do que está acontecendo. E foi, obviamente, uma semântica montada a partir da corrupção do Estado. Não é isso? Então, por que não, senador, governador, o pessoal que está aqui, né? Remontar dentro dessa semântica, que é quando você vai ter uma língua para conversar com o povo, né? Entende? E explicar, olha, quem lhe assalta de verdade, entende? Por que não montar um negócio dele? Olha, você tem aqui uma elite que já rouba há 500 anos, né? E ela quer o Estado para assaltar. A gente sabe disso, o que é isso, né? O orçamento público, né? Por exemplo, isenções fiscais, isso tudo quer dizer, o que é uma isenção fiscal, pessoal? É dizer o seguinte, olha, eu fico com lucro e vocês, otários, que não têm propriedade, vão pagar por isso. Basicamente é isso, né? Entende? Claro, né? Você tem o quê? Você tem uma sonegação de impostos entre nós, que é só os ricos que praticam, né? E isso entre nós, mínimo, é difícil você dizer quem é rico no Brasil, porque não existe nenhum dado disso, né? Eu até quis abrir esse negócio lá no IPE, vamos ver como é que é. Mas não tem dado nenhum. A Receita não dá esses dados, né? Quer dizer, e a coisa tem muita sonegação, invisibilizado, né? Não existe controle quanto a isso. Mas é claro que tem 500 bilhões de dólares, por exemplo, que é uma corrupção ilegal, né? Que a elite faz. E se você compara isso com os 5 anos de escaneamento da corrupção dita estatal, que eu obviamente não estou querendo dizer que ela é boa, eu estou querendo dizer o seguinte, não é ela que desemprega, não é ela que empobrece o povo, embora o povo acredite isso, do que a Lava Jato fez, que não chega a $1 bilhão. Né? Entende? Então você pode mostrar uma coisa, porque, por exemplo, a Lava Jato, pessoal, está por trás de toda a eficácia desse golpe. Ou a gente entende isso, ou a gente não entendeu coisa alguma. Entende? Então, quando você tem candidatos do nosso lado que elogiam a Lava Jato, isso é um absurdo. Né? Nós enlouquecemos. Né? Entende? Isso é de uma ingenuidade fantástica. Né? Entende? E quanto você pode dizer, olha, quem está roubando você, né? Entende? 500 vezes mais. Olha, pega só uma das formas desse roubo, né? Que é o roubo da sonegação. É ilegal mesmo. Né? Tem outros roubos que são legalizados. Né? A boca de fumo da corrupção no Brasil, qualquer um de vocês que mexe com isso sabe, é o Banco Central, é feito por gente engravatada, com doutorado em Chicago. Né? Entende? Você põe juros escorchantes para a população como um todo, de uma forma extremamente opaca, que ninguém sabe disso, e toda empresa e todo cidadão paga 11 vezes mais do que num país como a França, sem nenhuma razão disso. E olha que França não é o melhor exemplo, né? Mas você paga 11 vezes mais. Qualquer empresa, qualquer pessoa, isso está embutido em tudo que a gente compra. Né? Você imagine isso, isso é um assalto, né? Quer dizer, claro, né? Quer dizer, é fácil você ganhar dinheiro assim. Né? Por conta disso, como o senhor havia dito, senador, então, os industriais investem nisso agora, o agronegócio investe nisso agora. Né? Mas então todos passam a ter uma espécie de... É claro que as pessoas não veem que isso tem um limite. Né? Porque alguma coisa tem que produzir, alguma coisa, senão você não vai ter juro para montar. Né? Agora, o que eu acho a gente tem que desenvolver uma semântica para mostrar isso. Né? Olha, em termos de dinheiro, a quantidade é fundamental, é o que é de mais importante. Né? Um dinheiro é pouco e 500 dinheiros é muito. Né? Então você diz, olha, essa corrupção que recupera os cofres públicos menos de R$1 bilhão, é a corrupção dos feitos de imbecis. Né? Dos tolos, né? Porque ela é 500 vezes menos que essa. Então, 500 bilhões você empobrece populações inteiras, você tira educação para gerações inteiras,
né? Você tira saúde, né? Você tira cultura, você tira investimento em ciência, né? Você perde um país inteiro, né? Sem falar em uma dívida pública, que não é nem dívida, nem é pública, né? Não é dívida porque dívida implica uma contraprestação, não é isso? E quem estuda isso sabe que 98% é juros sobre juros, né? Não é pública, porque isso aí são falcatruas privadas que funcionam como títulos, estão sendo cobrados pela gente. Sem essa denúncia, pessoal, a gente não pode nem começar a discutir o que a gente está discutindo aqui, entende? Ou a gente denuncia isso, monta um discurso acerca disso, né? Porque o público está sendo assaltado, não sabe por quem, financeiramente, né? Entende? Né? Quer dizer, eu acho que a gente não vai, enfim, avançar nesse tipo de coisa. A gente tem que tocar nessas questões de um modo corajoso. Até. E isso implica o quê? Isso implica você montar um outro projeto sobre país, né? Exatamente. Porque, por exemplo, é claro que uma classe produtiva, eu estava pensando nas indústrias de infraestrutura entre nós, qual é o interesse que esses caras têm em você acabar o Estado, acabar com a capacidade de investimento do Estado? Quem vai empregar esse povo, né? E a capacidade produtiva desse povo? Ou seja, então tem um espaço aberto aí para uma reorganização, né? Dessas forças, né? Quer dizer, que tenham um projeto, digamos assim, mais harmonioso, etc. Né? Dentro da própria dimensão do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, as pessoas normalmente dizem, não, mas esse negócio está no mundo todo. Está no mundo todo, mas aqui está pior do que em qualquer outro lugar. Está 1000 vezes pior do que em qualquer outro lugar. E o público não sabe disso. A população brasileira não sabe a conexão entre essas coisas, né? Que é onde você pode montar, né? Quer dizer, um projeto político que seja convincente, né? Que dê uma saída, dê uma noção de saída e que dê uma crítica dessas semânticas que produziram o Estado que a gente está produzindo agora, que a gente está sofrendo agora. Obrigado, Gessé. Pausa para merchandising. Diálogos Capitais são uma promoção da FENAI, em parceria com a Carta Capital e realização da Cobra Criada. O debate está sendo transmitido ao vivo pelos perfis da Carta Capital e da FENAI no Facebook e no YouTube. E agora, nós, como eu avisei antes, a gente está se encaminhando para o fim da atividade do evento. E eu tenho 2 perguntas escritas aqui que eu lerei para estão identificadas as pessoas. E o Marcelo, que eu não consigo ver por causa das luzes. Ah, está ali. Se houver mais perguntas, tem mais 3 perguntas. O Marcelo vai fazer com o microfone aí. Lembrando que é 1 minuto de pergunta e 2 minutos para a resposta. A primeira pergunta que vem aqui é de Eugênio Sávio, que se identifica como ONG Plurais e do CRDH da UFRN. A pergunta é, diante das... Eugênio, eu não sei se... Eu vou fazer essa pergunta para Jair, porque eu imagino que seja melhor dirigida a ele. Diante das ameaças de demissões involuntárias dos bancos públicos sob ataque dos Chicago Boys, qual a melhor saída? Ataque ou defesa? Eu comecei a rir porque eu já tinha lido a pergunta e você falou dos Chicago Boys, né? Responde já? Rapaz, é uma situação difícil, porque tem gente que diz que a melhor defesa é o ataque. Só que nós vamos atacar quem? Né? Eu sou lá fui criado no estado do Paraná, e lá privatizaram o Banestado, assim como foi privatizado aqui. E quem comprou lá foi o Itaú. Aqui foi liquidado. Aqui foi liquidado? Foi privatizado. Foi privatizado. Foi liquidado. Então é pior ainda, né? E lá no Paraná, eu lembro que teve outros estados, até o Banespa, que era o mais grande, famoso, aí, sólido e caramba, e destruíram. Então, o que sobrou do Banestado? Nós éramos, na época, 8 mil, antes de eu entrar na Caixa 89, nós éramos lá 8 mil e poucos empregados. E talvez hoje não tenha 100 trabalhando no Itaú. Por quê? Simplesmente demite. Né? Você não vai ter 2 departamentos de finanças, não vai ter 2 departamentos de tecnologia, simplesmente demitem. Né? No caso dos bancos, no caso da Caixa, por exemplo, eu lembro que antes do governo Lula, em 2002, nós tínhamos 2.080 agências no país, éramos 50 mil empregados concursados. Em 2014, nós éramos 101 mil empregados concursados e 4.100 agências no final do primeiro mandato da presidenta Dilma. Então,
Então, dobrou-se de tamanho, né? A Caixa continua dando lucro. Então, assim, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem ação, nós vamos brigar aqui, vamos se articular, vamos atrás. A legislação e a aprovação da lei trabalhista do ano passado é uma tragédia, né? Permite que, se você faz uma série de coisas, acaba com os nossos direitos. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nos articularmos, enfrentarmos, convencer a sociedade, utilizar todas as ferramentas possíveis de mobilização. Então, nós temos que, brincando com a primeira frase, nós temos que atacar. Dos defendendo, estamos defendendo já há muito tempo. Né? E é difícil para a gente ouvir o que o professor Gessé falou aqui. Pô, nós somos muito incapazes. Nós não conseguimos identificar o inimigo. Não é nem adversário, isso é inimigo. E nós estamos, talvez, nessa fase. Esses debates, para a gente, é muito importante, porque nós precisamos, inclusive, entender o que está por trás disso. Senão a gente não conhece quem é que não vai nos atacando, nós vamos ficar defendendo e vamos morrer. Que é o que aconteceu com as empresas privatizadas. Muito bem. A próxima pergunta é de Gustavo Lucena e é para a governadora Fátima, certamente. Gostaria de saber o que o governo do RN deve fazer caso o governo federal boicote qualquer ajuda via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banco do Nordeste. Pergunta fácil, né? Essa é uma pergunta fácil que o Gustavo fez. Não, olha, olha, veja bem, eu tenho dito muito, viu, professor Gessé? Primeiro, assim, né, de forma bem realista, a relação que nós temos ter com as demais instituições, o governo federal e as outras instituições, é uma relação de natureza institucional, né? Institucional, né? Eu volto a colocar, eu fui eleita pela maioria do povo brasileiro governadora do Rio Grande do Norte. Se dependesse do Rio Grande do Norte, do Nordeste, o presidente eleito era o professor Fernando Haddad, né? E aliás, acho que cumpriu um papel muito importante nessa quadra histórica, né? Na defesa da democracia, enfim, ele deu uma importante contribuição ao debate diante de um processo eleitoral tão atípico como foi esse que nós vivenciamos. Não só o chamado fenômeno das fake news, mas outras circunstâncias, né, que permearam esse processo eleitoral. Mas o fato é que a maioria do povo brasileiro, né, fez uma outra opção, né, e o presidente eleito, né, é Bolsonaro. Então, ponto. Relação institucional. A mim me cabe, né, é meu dever, é minha obrigação, né, defender de forma intransigente as demandas, os interesses legítimos do povo do Rio Grande do Norte. E eu não medirei esforços para fazer isso. Claro que, né, temos que compreender a necessidade da articulação, a necessidade, né, da mobilização. Quando eu falei aqui no início que não tem por que inventar a roda, a história nos ensinou e continua nos ensinando que o caminho da unidade, da frente, né, de unificar, enfim, né, todas as forças políticas e sociais, né, para defender a democracia, enfim, defender a agenda que nós consideramos que é agenda importante para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento nacional, daí porque, mais uma vez, volta a pontuar o quanto é importante aqui, Jair, né, essa luta, essa frente em defesa dos bancos públicos. Então, com isso, eu também quero colocar o seguinte, por exemplo, no âmbito dos governadores, nós temos que ter essa articulação. Nós temos o Fórum dos Governadores eleitos e reeleitos do Nordeste. Essa semana nos reunimos pela segunda vez e resolvemos agora chamar o Norte para se articular com o Nordeste. E por razões óbvias, porque são duas regiões que guardam muito mais semelhanças do ponto de vista dos seus problemas, dos seus desafios. Não é à toa que são as regiões que apresentam ainda
né, os maiores índices de desigualdades sociais, de desigualdades regionais. Então, por essas circunstâncias, nós, né, estamos agora, nós queremos não só mais o Fórum dos Governadores do Nordeste, mas o Fórum dos Governadores Nordeste e Norte. E lá, quem me perguntou foi, viu, Gustavo? E lá, exatamente, nós estamos, né, pautando a nossa luta, definindo aquela agenda que nós consideramos prioritária, né, para que a gente possa, repito, né, ter, sobretudo, né, muita articulação, muita unidade política entre nós, né, para, né, defender, repito, né, a agenda, né, aquilo que nós consideramos as prioridades das prioridades. Por exemplo, me permita aqui rapidamente, professor Gessé, o Rio Grande do Norte está num estado de insolvência do ponto de vista de descontrole das contas públicas, né? É evidente que se a gente fosse aqui procurar as causas que levaram a isso, a gente iria fazer aqui um bom debate. Até porque essa crise que o Rio Grande do Norte atravessa, do ponto de vista fiscal, financeiro, não começou também agora, né, Jair? Ela é fruto, né, do acúmulo de sucessivas gestões, etc, etc. Mas nós temos um problema concreto. Aliás, não é um probleminha não, um problemão. Hoje é quanto? 5 de dezembro? A esta altura, por exemplo, o conjunto dos servidores públicos, meus colegas servidores, eu sou professora, né? Os servidores públicos do Rio Grande do Norte, por exemplo, não tem a mínima noção, está entendendo, se vão receber dezembro, se vão receber o 13º de dezembro. Tem servidores que ainda sequer, que não receberam ainda o 13º de 2017, né? Fornecedores, nem se fala, e quando eu falo aqui em fornecedores, precisa a gente levar em consideração também, que quando a gente fala em fornecedor, pensar nos fornecedores que entregam os insumos básicos para os hospitais, que entregam a merenda escolar para as escolas, né? Essa semana mesmo o Ministério Público já entrou com ações responsabilizando o Estado. Por quê? Porque o Estado, por exemplo, não está cumprindo o percentual mínimo para a saúde. Então, isso é um dado concreto, é uma realidade concreta que está aí. E, evidentemente, que nós temos que procurar, a partir do ano que vem, eu tenho dito, não, até 31 de dezembro vão bater na porta do atual governo. Deixa para bater na nossa porta a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Mas é evidente, claro, que nós estamos, né, enfim, com uma equipe muito qualificada, pessoas que de forma voluntária, está entendendo, estão dando uma contribuição, quando deram uma excelente contribuição, quando da campanha, quanto do programa de governo. E o fato que eu quero aqui deixar muito claro, né, nós vamos apresentar alternativas, vamos dar respostas para essa situação. E tem, só para concluir, e evidentemente que tem algumas respostas para essas situações, ô Jair, que elas passam, está entendendo, pelo debate e pela discussão no plano nacional. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado essa semana o esforço que nós estamos fazendo lá para termos a participação nesse lucro grande aí, né, que vai ser o resultado da exploração dessas novas reservas de pré-sal. Infelizmente, né, nós tivemos um retrocesso enorme nessa área. Voltando ainda à minha praia, que é muita educação, eu lembro que um dos momentos, né, que eu celebrei muito, eu lembro que eu fui para casa nesse dia e eu ia tão feliz, porque depois de muita luta, a gente tinha conseguido aprovar aquele marco regulatório do pré-sal, a Lei 12.231. Ora, imagine, para mim que sou professora, no momento, inclusive, que a gente precisava de fontes de financiamento para ajudar na sustentabilidade do novo Plano Nacional de Educação, chega a me arrepio quando eu falo, até porque nós tivemos também muito debate interno dentro do governo. Eu, inclusive, no primeiro momento, eu votei contra a proposta que tinha sido encaminhada pelo governo e depois a gente conseguiu avançar e aprovamos aquela lei. Todo mundo sabe, aquele marco regulatório, política de conteúdo nacional, que é que simbolizava? Simbolizava que a maioria dessa riqueza ficaria para o Estado brasileiro. Bom, veio o golpe, etc. e tal, modificaram tudo. O que nós estamos agora? Nós estamos agora, vou ser bem sincera, numa política de redução de danos, professor Gessé. Qual é a política de redução de danos? Jean Paul, inclusive, está participando desse debate.
é que tem aí a chamada cessão onerosa, 5 bilhões de barris, que eles querem licitar essas áreas, é tanto dinheiro que não dá nem para a gente contar. E o que nós estamos, na verdade, lutando nesse exato momento? Por algo que não é um favor, é um direito da gente. Nós estamos exigindo, lutando para que parte, né, dessas riquezas, né, sejam destinadas aos estados e municípios. É evidente que isso fará uma diferença enorme, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, diante dessa situação que nós estamos atravessando. Mas, para além disso, de desequilíbrio fiscal financeiro, nós estamos aqui exigindo, repito, né, a parte que nos cabe nesse latifúndio, considerando, inclusive, né, que com a mudança que houve no marco regulatório, as empresas petrolíferas são agora as grandes, né, beneficiadas, lembrando, inclusive, o benefício que elas já tiveram ano passado. O escândalo que foi a MP do trilhão. Ficou conhecida como MP do trilhão, porque com a medida que o governo adotou e que a maioria do Congresso Nacional aprovou, de isentar essas empresas de imposto de renda retido na fonte, aí mais uma vez entra o Pacto Federativo, porque o imposto de renda é um dos principais componentes do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Ora, elas já foram isentas disso. E agora, repito, né, de repente, a exploração da cessão onerosa, aí nem isso, Jair, eles estão querendo partilhar conosco, vocês estão acompanhando. Né? Então, assim, eu estou só citando esse exemplo, só para dar uma demonstração de que, nesse fórum de governadores, que simboliza exatamente isso, a necessidade imperiosa, mais do que nunca, dos governadores terem uma ação unificada para defender as agendas que nós consideramos prioritárias, né, para o desenvolvimento da nossa região. Então, é nesse sentido que eu quero aqui encerrar dizendo, olha, a relação institucional, vou brigar feito uma leoa, onde for, na defesa do Brasil, do Nordeste e principalmente do Rio Grande do Norte. Gente, eu quero... a gente vai ter que modificar uma questão. Eu quero pedir desculpas, nós não teremos mais perguntas, porque o tempo já está absolutamente estourado para nós. Eu quero agradecer a presença de todos, mas antes de nós encerrarmos, nós vamos ter as considerações finais dos nossos 4 debatedores. 1 minuto para cada um, antes de nós encerrarmos. E eu vou seguir a mesma sequência que a gente começou: Jair, Jean Paul, Gessé e a governadora Fátima. Olha, para a gente, eu finalizo aqui, para a gente, muito feliz aqui com a forma e a exposição, e dizer para vocês, em especial quem acompanha a gente pelas redes sociais e para os meus amigos, colegas, convidados que aqui estão, que esses desafios nos animam um pouco também, porque a gente sai um pouco do conforto e talvez nós tenhamos que enfrentar alguns debates que a gente estava meio parado. Eu lembro que, para nós, a gente estava fazendo reunião aqui da nossa diretoria, do nosso conselho, e a gente ficava assim, às vezes, fazendo umas... Agora, tinha umas palavras que a gente já não falava há um bom tempo, que era a tal da privatização. A gente esqueceu no nosso meio, no caso do empregado caixa, não tinha o risco. De repente, está todo mundo apavorado. Então, isso é um reflexo que as pessoas começam a se reposicionar, né? E isso demonstra. Do sistema financeiro, só para citar um ponto, nós temos hoje 5 grandes bancos. Graças ao governo Lula, que infelizmente está sendo perversamente atacado e está preso, né? Nós temos Caixa e Banco do Brasil entre os 5 principais bancos. Aí eu tenho Bradesco, Itaú e Santander. O restante são bancos ou regionais, no caso tem o Nordeste aqui, ainda tem 5 bancos estaduais, que é o Pará, aqui na região tem o Sergipe, que é o Banese, temos o Banco do Estado do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de Brasília, que é o BRB. Tem o Banco Regional do Amazônia, que são questões também bem muito regional. Significa, pessoal, que essa armadilha financeira é um grave problema, né? O professor Naubor tem lá um livro também
importante que entra um pouco nessa linha. Eu sei que tem 4, 5 famílias no mundo que dominam, é uma coisa violenta demais. Então, agradecer muito. Obrigado aí, Daniel, e a todos vocês que acompanharam a gente. Jean Paul. Bom, Jair, parabéns, em primeiro lugar, para vocês pela movimentação. Acho que cumpriu os propósitos, né? A ideia de vocês estarem circulando, fazendo essa antecipação de debate. Evitar o debate. Sair atropelando as discussões. Então, você está antecipando o debate com muita justeza. Gessé, evidentemente, muito honrado de estar aqui com você, que é ao teu lado, e ao lado de Fátima, e Daniel também participando desse... E dizer o seguinte, para você, não sei onde que câmera está aqui o processo da web, mas já que a gente está aqui falando para pessoas não só militantes, pessoas da esquerda, etc., mas para você que está ouvindo do mercado em geral e o cidadão comum, a lógica aqui é muito simples, né? Existem 2 debates de lógica em relação a essa questão dos bancos públicos. Uma é aquela que incute em você a ideia de que é preciso vender por questões de ineficiência, por vários argumentos falsos, né? Vender essas entidades para fazer caixa por conta daquele argumento que eu disse que é falacioso aqui, o primeiro, de comparar o orçamento familiar com o poder do Estado, o poder que o governo tem de mudar o ambiente dos seus próprios problemas. E a segunda visão é muito prática, é muito fácil. O Estado pode fazer 3 coisas em relação à economia. Ele pode fazer, prover, aliás, não só a economia, em geral, né, a sociedade. Fazer diretamente, então ele faz, provê. Ele pode deixar fazer, e nesse caso a nossa posição é que tem que, e a nossa posição moderna é não excomungar as agências reguladoras, é dizer, quando o Estado deixa fazer, ele regula, ele não coloca lobista nas diretorias, ele regula coerentemente, fortemente, e é a favor da sociedade, não do setor que está sendo regulado. E ele pode fazer uma terceira coisa, gente, que é emprestar para fazer. E esse é o papel do banco público. Quando você vende o banco público por conta do primeiro argumento, que é um argumento quase que infantil, imediatista, quem vai fazer essa terceira parte do processo? Ou seja, você está preconizando que o Estado ou só faz, ou deixa fazer e regula, ou nem regula? E o terceiro elemento, que é quando ele... é o meio termo, né? Não, eu não quero fazer uma operação, é uma atividade, não vamos dar exemplos, mas todos sabem, habitação, etc., onde eu não preciso fazer 100%, mas eu posso financiar você em termos favoráveis para que você se desenvolva e ajude o país a crescer, e ajude a gerar emprego, etc, etc. Quem vai fazer essa terceira parte, se você vende o banco público? É isso, é simples assim. Obrigado. Obrigado, Jean Paul. Nós vamos ouvir as considerações finais do professor Gessé, e lembrando que logo após, aqui no fundo, está havendo um novo livro do professor Gessé, que é A Classe Média no Espelho. Está aqui no fundo. Jean Paul já comprou ali, antes de começar o evento. E ele vai estar lançando o livro aqui. E se você quiser ouvi-lo mais, amanhã, às 9 da manhã, no auditório do NEPSA, na UFRN, ele vai estar lá tem mais tempo, ele vai estar falando e lançando o livro lá também, no auditório do NEPSA, na UFRN, a partir das 9 da manhã. Não dá para explicar aqui onde é o NEPSA, mas você vai encontrar. Obrigado. Eu também fiquei muito contente, muito honrado em estar participando dessa discussão. Tá. Alô? Tá, pronto. Eu estou muito contente, muito honrado em estar participando dessa discussão com as pessoas aqui, com vocês. Eu só fiquei, pessoal, eu estou tomado por uma ideia que não me sai da cabeça, que eu acho que não existe nenhuma ação política, Jair, dessas coisas que a gente está discutindo aqui, sem que o povo entenda isso, né? Entende? E a gente tende a achar que o povo está entendendo, ele não está entendendo, né? E não há nenhuma, ou seja, é uma ação sempre de muito curto prazo, se não há uma tentativa de convencimento de que aquilo vai, que aquilo é bom, não só para vocês que são funcionários da Caixa, mas que é melhor ainda
né, para a sociedade como um todo, né? Eu vou dar um exemplo a vocês desse meu livro, que é onde eu entrevistei muita gente, né? E eu entrevistei muita gente também no Rio de Janeiro. E por um acaso, eu pude entrevistar vários ex-engenheiros da Petrobras, que tinham perdido o emprego, né? Para esses caras, engenheiros, ok? Para todos eles, a tragédia pessoal dele, que era o culpado dela, era o Cabral. Basicamente. É a política em geral, mas o Cabral era odiado. Não é isso? Agora, 280 milhões não desemprega a população do Rio de Janeiro. Não cria 14 milhões de desempregados. Né? Agora, o ataque à Petrobras, de quem o Estado do Rio de Janeiro dependia completamente, né? Entende? E que foi responsável. Esse estudo eu fiz, né? Foi o último estudo que a gente conseguiu fazer no IPEA. E o impacto da Lava Jato foi 1,5 milhão de desempregados no primeiro ano. Né? Isso ninguém sabe. Né? Quer dizer, e esse desemprego vai aumentando depois. Né? O ataque à Petrobras é tipicamente o mesmo ataque que vocês estão sofrendo, pelos mesmos motivos. Né? Como a nossa elite política é corrupta, né? Então vamos entregar a Petrobras de presente para os estrangeiros que são honestos. O que está por trás é uma completa imbecilidade. Né? Agora, se você não explicar isso e não repor as coisas, entende? Nós somos uma nação tão inteligente como qualquer outra, mas que nós fomos imbecilizados. Né? As pessoas acreditam nisso. Isso é engenheiro civil que foi para a universidade, etc, etc. Né? Então, as pessoas não compreendem o que está acontecendo e eu acho que é extremamente importante agora atacar. Jair, né? Entende? Quem tiver uma bala, quer dizer, bala que eu estou usando aqui não é bala de... Né? Me perdoem, eu retiro o que eu disse, não estou querendo dizer nada disso. Quer dizer, quem tiver, enfim, ideias e tal, para parar, entende? E puder levá-las eu pensei balas em termos de munição, né? De você municiar as pessoas com ideias, eu acho que isso deve ser feito. Muito bem. Agora ouviremos a governadora Fátima. Para não precisar voltar para mim, eu quero agradecer a Carta Capital e a Cobra Criada pelo convite de ter a honra de mediar esse evento aqui. E a todos nós, todos vocês que estão aqui conosco presencialmente, os que acompanharam pelas redes sociais. E aí, com as palavras de Fátima, a gente encerra a atividade de hoje. Eu quero agradecer aqui, viu, Jair, o convite e mais uma vez dizer do quanto é importante exatamente iniciativas como essa, né? Pelo quanto nós estamos precisando de realizar o debate, de ampliar o debate. Isso que o professor Gessé ressalta aqui, a necessidade, né, que a gente tem do diálogo com a população. E é o que nós pretendemos aqui. Na verdade, que esses diálogos aqui se multipliquem, né? Que eles possam ter exatamente audiência, porque, né, volta aqui a repetir, é uma conjuntura muito difícil, até porque, né, a conjuntura, a diversidade da conjuntura não é um traço apenas do ponto de vista nacional, né? Enfim, é uma diversidade que ultrapassa os muros, né, do nosso país, da nossa fronteira. A gente chegou a um momento que a criminalização, por exemplo, em curso, não é só os movimentos sociais, a esquerda, aos setores democráticos. Estamos chegando ao ponto dessa criminalização agora se estender para a questão das ideias, dos valores, né, dos costumes, né, das identidades, de forma que, repito, quero agradecer mais uma vez aqui meu abraço fraterno aos companheiros e companheiras de todos os bancos públicos, especialmente aqui da Caixa Econômica. Quero, inclusive, dizer a vocês, né, da alegria que a gente está tendo. Nós estamos contando agora na equipe de transição com o integrante da Caixa Econômica que está dando uma grande colaboração, né, ao nosso diagnóstico sobre toda essa situação que está aí
que é Roberto Sérgio, que foi superintendente da Caixa Econômica, está dando uma qualificada contribuição a todos nós. No mais é isso, né? Podem contar, tá entendendo, com a nossa participação, né, para fortalecer essa frente tão importante em defesa do desenvolvimento regional, em defesa do desenvolvimento nacional. A Caixa é um patrimônio. O Banco do Brasil, os nossos bancos públicos são patrimônios do povo. E patrimônios do povo que exercem, né, uma função muito importante, né, porque tem todo o aspecto do ponto de vista social que eles desenvolvem isso, né, com muita efetividade, com muita responsabilidade e com muita seriedade. Então, reafirmo que podem contar conosco, Jair, enquanto governadora, para continuar nessa luta junto com vocês em defesa desse patrimônio público muito importante que são os nossos bancos públicos, em debate aqui hoje a Caixa Econômica. Muito obrigada.